Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mendes e para quem gosta do canal Mendes Humanas, dessa vez eu estou aqui para resolver um exercício que foi recentemente cobrado no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Um exercício muito interessante que envolve as ideias de um dos teóricos mais importantes da filosofia moderna, o filósofo alemão Immanuel Kant. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente poder fazer a leitura e eu chegar à alternativa correta desse exercício. Então vamos à resolução. Muito bem. O comando diz o seguinte: sobre o fenômeno e a coisa em si, Kant afirma que o conceito de um númeno, isto é, de uma coisa que não deve ser pensada como objeto dos sentidos, mas como coisa em si, exclusivamente por um entendimento puro, é necessário para não alargar a intuição sensível até as coisas em si e para limitar, portanto, a validade objetiva do conhecimento sensível, pois as coisas restantes que a intuição sensível não atinge se chamam por isso mesmo númenos, para indicar que os conhecimentos sensíveis não podem estender o seu domínio sobre tudo que o pensamento pensa. Mas, em definitivo, não é possível compreender a possibilidade de tais númenos e o que se estende para além da esfera dos fenômenos é para nós vazio. Sobre fenômeno e a coisa em si, assinale a alternativa correta. Nesse caso, era muito importante que o aluno tivesse o conhecimento prévio, o repertório prévio dessa obra, que é a Crítica da Razão Pura, que é a primeira obra da trilogia crítica proposta por Immanuel Kant. Nessa obra, Kant trata sobre o conhecimento e algumas questões precisam ser colocadas. Por exemplo, o conhecimento é realmente possível? Se o conhecimento é realmente possível, como ele é possível? E afinal de contas, existe um limite para o conhecimento? Muito bem. De uma maneira bastante simples, é preciso lembrar que Kant lança dois conceitos centrais, o conceito de fenômeno e o conceito de númeno. Fenômeno diz respeito ao modo como nós conhecemos a realidade. Portanto, é preciso ter o entendimento básico de que nós, indivíduos, conhecemos a realidade de modo fenomênico, ou seja, nós conhecemos a realidade a partir dos dados que são fornecidos aos nossos sentidos. Já o número representa a realidade em si mesma e, para Kant, a realidade em si mesma é inacessível ao conhecimento, à razão humana. Portanto, estamos diante de um limite para o conhecimento. O número é algo inacessível. É muito importante que o indivíduo, que o aluno guarde essa informação prévia. Vamos às alternativas. A alternativa A diz o seguinte: a coisa em si, número, constitui-se como um objeto do pensamento na medida em que pode ter suas características espaço-temporais abstraídas. Eu acabei de dizer que a ideia de número é completamente inacessível aos indivíduos. Nós podemos pensar, mas nós não podemos abstrair o número como objetos dados aos nossos sentidos. Por isso essa alternativa está errada. Alternativa B, a coisa em si, o número, denomina o conjunto de coisas abstratas cuja existência podemos conhecer pelo entendimento puro. Veja bem, essa alternativa está errada porque o número é algo que não pode ser conhecido. Nós podemos pensá-lo, mas nós não podemos conhecê-lo. Alternativa C, a coisa em si, número, constitui-se como objeto das ciências na medida em que não possui características acidentais. Ora, o número, se ele não pode ser conhecido, ele também não pode ser objeto das ciências. Portanto, alternativa errada. A única alternativa plausível, possível, é a D, que diz:
A coisa em si, o número, não é objeto da nossa intuição sensível, ou seja, nós não podemos conhecer a partir dos nossos sentidos, porém, pode ser pensada sem contradição por um entendimento puro. Essa alternativa está perfeita. O número não pode ser conhecido a partir dos nossos sentidos, mas ele pode ser pensado. O que eu vejo que os alunos ficaram na dúvida em relação a essa questão? Essa segunda parte que diz, porém, pode ser pensada sem contradição por um entendimento puro. Ora, aqui não tem problema nenhum, o aluno precisa entender que apesar do número não poder ser conhecido, ele pode ser pensado. E não há contradição nenhuma em afirmar isso. Por quê? Nós podemos pensar sobre conceitos que nós não conhecemos efetivamente. Alma. Alma é uma ideia, um conceito que nós não conhecemos efetivamente, mas nós podemos pensar. Deus é um conceito, é uma ideia, nós não conhecemos efetivamente, mas nós podemos pensar sobre. Portanto, essa alternativa está correta e não há nenhuma contradição em sugerir que o número pode ser pensado sem contradição por um entendimento puro. Está aqui a nossa alternativa correta, alternativa D. Sinceramente, essa não foi uma das questões mais difíceis, considerando aquilo que nós estamos acostumados a encontrar sobre o pensamento de Immanuel Kant. Espero que vocês tenham entendido, já me coloco à disposição, caso queiram tirar dúvidas, deixe aí o seu comentário que eu vou responder na medida do possível. Muitíssimo obrigado, tamo junto, pessoal, e vamos lá, né? Vamos para a próxima, né? Até mais.